Glória a Deus. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 14. Livro do Êxodo, capítulo de número 14. Nós vamos fazer a leitura de 2 versículos. Eu gostaria que os irmãos ficassem com as Bíblias abertas, porque nós vamos estar refletindo sobre alguns versículos da palavra do Senhor. Diz-nos assim o texto, versículo 15 do capítulo 14 do livro de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos carros e nos seus cavaleiros. Podemos assentar em nome de Jesus, somente até aqui. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido da igreja, um texto onde a nação de Israel, depois de passar por um período muito grande de escravidão na terra do Egito, Deus vai levantar uma criança inicialmente com um propósito que saíra pelas margens daquele rio chamado de Rio Nilo, e um menino que Deus, desde o ventre da sua mãe, Deus o guardara. Existia um propósito dentro da casa de Joquebede, com aquele menino chamado Moisés, que era de libertação da nação de Israel. Quando eu olho para esse texto e olho para as diversas passagens que aconteceram com a nação de Israel na terra do Egito, eu consigo entender que quando há unidade de um povo, ou quando um povo é escolhido por Deus para ser unido, ninguém consegue o separar. Me chama a atenção esse texto, irmãos, porque quando nós estamos aqui, a Bíblia diz que Deus já havia enviado até a terra do Egito 10 pragas, sendo que a primeira delas foi aquela praga que nós conhecemos como a praga do sangue nas águas. Uma praga que, segundo os eruditos da teologia, segundo a tradição, ela fez com que as águas do rio Nilo elas se transformassem em sangue. Quando nós olhamos para isso, e hoje, principalmente com os estudos e cientistas, muitas pessoas começam a querer explicar essa situação. Existem alguns fenômenos, por exemplo, em alguns rios do Brasil, que quando as águas se juntam, como existe lá no Amazonas, a água muda a tonalidade. E já tentaram explicar isso, já tentaram dar nome a isso, já tentaram falar o que é isso, mas nós que somos o povo de Deus, nós entendemos que existia um trabalhar de Deus sobre a nação de Israel e um propósito, e a única coisa que define o que aconteceu ali é que um milagre de Deus aconteceu. Robert, por quê? Porque se a ciência explicar a cor das águas, eles não vão explicar porque a água não se transformou só no rio. Diz-nos o texto do capítulo 7 de Êxodo, que o povo de Israel, eles experimentaram algo diferente, presbítero Cristiano, porque as águas que estavam dentro das vasilhas de barro e dentro das vasilhas de pedra, elas também ficaram vermelhas, irmã Jaqueline. Diz-nos o texto que todos os animais que existiam dentro das águas do rio Nilo, eles morreram, porque Deus estava tratando com aquele rei, com aquele faraó, e Deus estava com uma ordem para aquele povo. Robert, qual era? Deus havia feito uma promessa, que eles herdariam uma terra que manava leite, que manava mel, aquela terra que nós tanto conhecemos como a terra de Canaã, a terra onde o povo entraria, e não entraria simplesmente para pisar, eles iam herdar a terra, eles iam ali colocar as suas tendas e estabelecer ali também as suas famílias.
Posteriormente, uma segunda praga veio sobre aquele povo, as rãs, depois os piolhos, depois as moscas, depois as mortes dos animais. Posteriormente, nós vamos ver as úlceras, porque o povo tacou da cinza que eles queimavam os tijolos, e aquela cinza caiu sobre as pessoas do Egito, e se formaram então feridas purulentas. Também depois houveram também os gafanhotos, as trevas e a morte dos primogênitos, que foi a última. Mas tudo isso era Deus falando para Faraó do que existia na vida do povo de Israel. Era Deus querendo demonstrar para Faraó e para a nação egípcia que Deus estava com aquele povo. E eu estou aqui nessa noite como porta-voz desta mensagem de Deus, e abro aqui o primeiro parênteses, que eu não sei qual é a tua necessidade, qual é o teu problema, qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas eu tenho convicção de uma coisa, que existe um Deus lá no céu, que Ele está com a sua igreja, Ele está com o seu povo. Pode ser difícil essa luta, pode parecer que essa luta ela é grande, que o tempo que tem passado você não tem nem conseguido administrar isso, e você está dizendo assim, mas eu não aguento mais essa situação. Mas Deus te trouxe aqui para te lembrar que Ele está com você nessa peleja, que Ele está com você nessa batalha. A tua casa não vai prevalecer, a tua família não vai prevalecer, o teu emprego não vai passar por uma situação, porque quando Deus está com o seu povo, ninguém o impede de abençoá-lo. Faraó pensou que aquela nação seria destruída. Faraó pensou que aquele povo não cresceria mais. Faraó pensou que o povo estava como que perdido, como que sem direção. Mas existia um Deus que estava dizendo assim: você está muito enganado, Faraó, porque quanto mais você persegue esse povo, mais ele cresce. Quanto mais você intenta contra esse povo, mais filhos eles produzem. Quanto mais você tenta parar esse povo, mais eles estão caminhando, porque Deus estava com ele. O segredo da igreja, irmãos, o segredo do crescimento do reino de Deus não está em outro senão no próprio Deus. Robert, tem base bíblica? Tem base bíblica. Atos, capítulo de número 2, diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que iam de se salvar. Quem traz almas para a igreja é Jesus, quem convence almas é o Espírito Santo, quem traz pessoas, nós somos apenas porta-voz de uma mensagem que é de Deus. Mas me chama a atenção porque o povo aqui estava agora diante de uma situação difícil. As 10 pragas haviam passado. E o povo agora estava como que chegando, caminhando mais uma vez, até que eles chegaram diante de um mar. E até a irmã cantou que um grande mar estava à sua frente. E o povo de Israel estava diante de uma situação, porque eles olhavam para frente, era o mar, eles olhavam para trás, era Faraó, eles olhavam para o povo e diziam assim: não dá para nadar, porque se todo mundo tentar passar, não vão conseguir atravessar. Olhavam para os animais e diziam assim: se os animais entrar, eles vão atolar e não vão sair dali. Olhavam para as crianças e diziam assim: os meninos não sabem nadar, mas Deus estava cuidando de tudo, estava com a tua mão estendida, e estava dizendo assim para Moisés: Moisés, pode ficar tranquilo, porque o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? E eu quero dizer para você que está aqui nesse culto: talvez a luta está difícil, talvez a provação está ferrenha, talvez a dificuldade se instalou no seu lar, ou se instalou dentro da tua alma, mas Jesus te trouxe aqui para te lembrar: eu vou pelejar pela tua causa. Irmãos, e tem uma coisa: Deus, Ele é extraordinário no que Ele faz. Robert, por que Ele é extraordinário no que Ele faz? Porque Ele não faz simplesmente para poder falar assim: eu fiz. Ele faz e Ele cala os homens. Ele faz e Ele cala a medicina. Ele faz e Ele cala as autoridades. Ele faz e Ele cala aquele que se levanta contra nós. Ele fala e Ele cala os familiares que não acreditam, porque Ele é Deus. Diz-nos a Bíblia que agindo Ele, irmãos, ninguém pode impedir. Só que diante daquela situação, o povo estava diante do mar, e quando eles olhavam para o mar, o coração deles começou como o coração de muitos de nós. Robert, o que aconteceu? Eles começaram a duvidar, eles começaram a questionar, eles começaram a indagar, eles começaram a perguntar o porquê, eles perguntaram por que naquele momento, naquela hora, se eles já haviam saído da terra do Egito. O povo ficou como que desesperançoso.
E o sentimento, irmão, da murmuração, da reclamação, se ele pegasse só o primeiro, mas ele não pega. Ele pega o primeiro fala para o segundo espalha para o terceiro, e aquilo vai se disseminando. Um olhava e falava assim, tem mar. O outro dizia assim, que saudade das cebolas do Egito. O outro olhava e dizia assim, mas será que Moisés nos trouxe para morrer nesse deserto? O outro olhava e já aumentava a situação e falou assim, mas será que na terra do Egito não tinha nem cova para que nós fôssemos sepultados? E Moisés, como todo bom servo de Deus, irmãos, que está diante de uma dificuldade, ele foi fazer o que nós devemos fazer. Ele foi clamar ao Senhor. Ele foi orar ao Senhor. Ele foi pedir a Deus uma direção. Ele foi questionar e falar para Deus o que estava acontecendo. Mas tem uma questão que nós sempre, quando estamos diante de um aperto, de uma dificuldade, nós nos esquecemos. Na verdade, nós não oramos só para relacionar com Deus, porque Deus, Ele já sabe o que nós precisamos. Deus já sabe o milagre que você precisa. Deus já sabe da porta que você precisa que se abra. Deus já sabe quem Ele precisa salvar lá na sua casa. Mas existe uma parte que é nossa. Mas Moisés está ali e ele então disse assim, Senhor, ele me chama a atenção porque ele começou a orar. Ele começou a indagar, a questionar. Ele não simplesmente orou, ele era daquele tipo de crente que chega diante de Deus, irmão, e ele não só chora, a irmã falou que é chorona, mas ele não era só chorão, ele quis espernear diante de Deus, e Deus virou para ele e falou assim, Moisés, por que clamas a mim? Porque Deus já havia falado o que era para o povo fazer. Deus já havia dado uma ordem para a nação de Israel, que era para eles saírem da terra do Egito. Deus já havia falado para eles que um novo tempo estava para acontecer na vida daquele povo, e agora o povo começou a ter tanta dúvida, tanto questionamento, que Moisés entrou na dele. Moisés permitiu que o sentimento, ele também entrasse no seu coração. Aí Deus olhou para ele e falou assim, Moisés, por que você clama a mim? Mas me chama a atenção, irmão, porque Deus, ele não simplesmente, ele lança questionamentos para nós. Deus, ele fala conosco, ele nos indaga, mas ele traz resposta. Quando termina o versículo, Deus fala assim, Moisés, por que você clama a mim? Meu filho, toma uma atitude, diga ao povo que eles marchem. Diga ao povo que eles continuem na caminhada. Segundo a Bíblia, palavra-chave, a palavra ali marchar, tem a ver com arrancar as estacas. É aquele momento da vida, irmão, que todos nós já passamos por ele. A gente fica deprimido, a gente fica triste, a gente fica angustiado, a gente tem vontade de parar, a gente tem vontade de desanimar, a gente tem vontade de voltar atrás, a gente tem vontade de abandonar o barco, mas Jesus te trouxe aqui para dizer para você, filho, marcha, arranca essas estacas da onde você estagnou e começa a caminhar outra vez, porque Jesus tem uma obra na tua vida, porque Jesus tem uma obra na tua casa, porque Jesus tem uma obra no teu ministério, e você sabe disso. Diante de Deus, irmão, não tem essa história da gente querer choramingar. Jesus, quando ele percebe que alguém, ele está meio amuado, ele olha e fala, meu filho, marcha. Foi isso que ele falou para Moisés. Foi isso também que ele falou para Josué. A Bíblia diz assim que no capítulo 1 de 1 Josué, que quando Josué estava ali, o servo dele era morto. Deus olhou para Josué e falou assim, Josué, levanta-te, meu filho. Levanta-te, põe-te de pé e passa esse Jordão, tu e este povo, e você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi aos filhos de Israel. E ele falou assim para ele, eu quero te falar uma coisa. Não vai ser muito facinho o que eu prometi para você. Por isso eu tenho uma palavra de ordem para a tua vida. Esforça-te e tem de bom ânimo. Ele estava falando assim, ó, vai vir luta, vai vir dificuldade. A terra vai ser difícil de conquistar. Mas pode se esforçar porque eu estou com vocês. Pode se esforçar porque a minha palavra vai fortalecer vocês. Pode se esforçar porque a muralha é grande, mas o poder de Deus é maior do que a muralha. Pode se esforçar porque tem terra que tem várias situações adversas, mas eu estou com vocês. Só que me chama a atenção porque continua o texto, e o versículo de número 16 diz assim, e tu, irmãos, olha como que é Deus. Deus falou assim, Moisés, manda o povo, todo mundo, não é um só não. O trabalho é em unidade, manda o povo marchar.
Só que para o povo marchar, eu coloquei autoridade nas tuas mãos, eu coloquei uma vara nas tuas mãos. Olha o que diz o versículo. E tu levanta a vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aquela vara, irmãos, que Deus havia entregado para aquele homem, é a mesma vara que um dia foi rompido um véu lá dentro do templo, e eu e você temos ela, que se chama a autoridade que nós temos no nome do Senhor Jesus. Porque muitos momentos da nossa vida, a nossa casa, a nossa vida espiritual, a nossa vida psicológica, a nossa vida sentimental, nós precisamos fazer como Deus falou para Moisés. A situação, irmão, é o mar na frente, é a situação, são os egípcios atrás, mas na nossa mão está a autoridade que Deus nos deu, e Ele falou assim: Moisés, toca nas águas, porque quando você tocar, esse povo vai atravessar, esse povo vai passar, e o que vai acontecer, Moisés, não é simplesmente uma passagem, porque eu vou operar um milagre na vida desse povo. Você já parou para pensar nisso, irmão? Aquele momento que se instala uma situação adversa dentro do nosso lar, dentro da sua casa, irmã, no meio do seu matrimônio, e ao invés de você chorar e gritar para os quatro cantos, Jesus te entregou a autoridade, e você vai orar no nome de Jesus, e o mar vai ter que se abrir, porque Jesus está com você. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos parar com essa história de querer simplesmente viver agarrado na fé do outro, na autoridade que há no nome do pastor, do líder, da líder do departamento, porque Jesus já te entregou a autoridade. Jesus, Ele já deu autoridade para você orar, e no nome santo de Jesus, essa situação mudar. Ah, irmãos, aleluia, Jesus. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu começo a olhar aquele momento que a gente está passando situações adversas. Eu me lembro que eu era criança, e eu tive estigmatismo, eu precisei usar óculos, irmãos. Só a graça de Deus. Eu usava uma pobreza, um óculos da Mônica, e aquilo era desse tamanho assim, irmão, parece que tampava o rosto, pequenininho, cabeçudo, e com aquele óculos grossão. Mas eu me lembro que um dia, a minha avó, ela olhou para aquela situação, e ela falou assim: eu vou orar pela sua vida, Robert, e no nome de Jesus, nunca mais você vai usar esse óculos. Eu tinha de 5 para 6 anos, irmãos, eu já fiz 27, se passaram mais de 20 anos, e nunca mais eu precisei usar óculos. Robert, o que é isso? É o nome de Jesus que tem poder, é a vara que Deus entregou a Moisés. Me permita aplicar ela à sua vida nessa noite. Quando a situação se instalar difícil lá na sua casa, irmão, chama os teus filhos, chama o teu esposo, ora no nome de Jesus. Se o demônio tiver, ele vai embora em nome de Jesus. Se a enfermidade tiver, ela vai ter que bater em retirada, porque há autoridade no nome de Jesus. Eu não posso fazer, mas Jesus pode, irmão. É por isso que de vez em quando alguém liga para a gente, liga para o pastor da igreja, e está passando uma situação adversa, e o pastor falou: eu não posso ir aí agora. O pastor já passou por essa situação. Eu me lembro que um dia ele orou para uma moça lá da França, eu estava junto com ele, passou pouco tempo, a moça ligou e falou assim: a situação já mudou. Robert, o que é isso? É a autoridade que Deus entregou para a sua igreja. Sabe o que acontece? Eles estão muito enganados com a igreja do Senhor Jesus, eles estão muito enganados, pensando que nós somos um povo qualquer, e estão pensando que vão passar por cima de nós, como o faraó pensou que ia passar por cima da nação de Israel. Sabe por quê? Porque nós temos o nome do Senhor Jesus. Nós temos um nome, irmãos, que quando nós clamamos por Ele, a situação muda. Que quando nós clamamos por Ele, a situação que os homens fazem, ela é desfeita. Robert, você tem convicção? Você já parou para pensar? Há mais ou menos uns 30 dias atrás, a igreja estava orando, a igreja estava clamando, nós fizemos uma campanha de oração. Saiu um decreto dentro do estado de Minas Gerais, irmãos, e um projeto que se chama Minas Consciente, e nós não podíamos abrir as igrejas, era de jeito nenhum. E o que acontece? Quando foi na segunda ou na terceira semana, a gente estava numa reunião, quando a gente estava lá, e o prefeito falou assim: agora virou uma bagunça, porque o Minas Consciente mudou, e agora vai abrir tudo. Os comércios tiveram que ficar fechados, atendendo só com uma mesinha na porta. Alguém olha e fala: Robert, mas isso aí é o governador. Estão muito enganados, irmão. É porque a igreja orou, é porque a igreja clamou, é porque a igreja pediu. E quando a igreja pede, Deus faz.
Quando nós estamos em unidade pelo mesmo Espírito, desde o dia 1º de janeiro, Jesus está falando isso com a sua igreja. Nós vamos vivenciar a plenitude de Deus nesse ano de 2021. Queira o diabo ou não queira. Queira as autoridades da cidade ou não queiram, porque nós estamos aqui no nome santo de Jesus. Só que, irmãos, olha aqui. Tudo que eu estou falando aqui aconteceu com a nação de Israel. É porque existem momentos da nossa vida que parece que nós estamos perdendo. Existem momentos da nossa vida que parece que as coisas se confundem. Existem momentos da nossa vida que parece que a situação perdeu o controle. Você está com a sua Bíblia aberta aí, por favor. Vamos comigo lá no capítulo de número 13 e o versículo 17. Deus guiando o povo pelo caminho. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. O que eu aprendo quando eu leio esse versículo aqui? Deus permitiu o povo sair de dentro da terra do Egito. Mas quando o povo saiu, Deus falou assim, vocês não vão passar pela terra da Filístia. Deus, ele levou o povo por outro caminho, um caminho mais comprido. Um caminho diferente daquele que era costumeiro. Um caminho que não estava no trajeto do coração de Moisés, que era conhecedor da terra do Egito. Um caminho que não estava no coração de Arão, que era sacerdote, ou que estava ali sendo preparado para o sacerdócio. Mas um caminho que estava no coração de Deus. Um caminho que Deus, ele sabia como estava agindo naquela situação. Robert, por quê? Diz aqui o texto, que quando Deus olhou para aquela situação, ele falou assim, eu vou levar o povo de Israel por outro caminho, porque se eles passarem pela terra dos filisteus, e verem as guerras que existem naquela terra, eles vão querer voltar para o Egito. É aquele dia, irmão, que a gente olha para uma situação e acontece uma situação adversa, a gente está saindo de casa, a gente está dá partida no carro, anda 20, 30, 40 metros, anda 1 quilômetro, 2, e do nada o carro estraga, presbítero Cristiano. E aí a gente murmura, a gente reclama, a gente não sabe o que está acontecendo. É aquele momento que a gente planejou uma situação e falou, eu vou viajar, 2020 eu vou sair de férias, eu vou pegar minha família, eu vou para a praia, e Jesus fala assim, vai nada, tem coronavírus. E a gente não consegue entender. E a gente não consegue planejar, porque os nossos planos, eles são falíveis. Diz o escritor de Provérbios, que na verdade o coração do homem faz planos, mas a resposta certa só vem da boca do Senhor. Porque é Deus que controla a nossa vida. Deus estava fazendo com que o povo de Israel saísse da trajetória humana, mas entrasse no trajeto de Deus, porque se eles vissem as lutas que estavam na terra dos filisteus, eles iam querer voltar para o Egito. Existe muita gente que Deus, irmão, ele priva ele de algumas lutas, ele leva ele por outros caminhos, porque Jesus sabe, se ele for por ali, ele não suporta. Se ele entrar por aquele caminho, ele vai querer voltar. Se ele entrar por aquela porta, ele vai querer regressar. Só que tem uma coisa, o caminho, irmão, parecia ter fugido do controle de Moisés, mas continuava no controle de Deus. E sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Talvez a trajetória, os planos que você traçou para esse ano, para o ano passado, para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para o teu matrimônio, não foram os que você está vivenciando. Mas eu quero te dizer uma coisa, fica tranquilo, porque Jesus continua no controle da situação. Aquieta o seu coração, porque Ele sabe o que está acontecendo, Ele sabe o momento certo de te entregar o milagre, Ele sabe a hora certa de mudar o que você está passando. Mas você precisa acreditar, irmão. Você precisa deixar Jesus, Ele guiar a sua vida. Versículo de número 1, então falou o Senhor a Moisés dizendo, 14:1, fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem em Piairote, diante de Piairote, entre Migol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto do mar,
E então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. E então endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Me chama a atenção esse texto, porque Deus falou assim para Moisés: Moisés, diga ao povo que volte. Irmãos, isso aqui é uma coisa que parece contraditório. Num momento da caminhada, Deus falou para eles assim: pode regressar um pouquinho. Mas só que existia uma estratégia de Deus naquela situação. Existia a mão de Deus no meio daquela situação adversa. Quando o povo começou a regressar, o texto diz assim, que Faraó começou a observar o povo de Israel e falou assim: eles estão perdidos. Eles já perderam o fio da meada. Eles já perderam o controle da situação. Porque de vez em quando, irmãos, a gente olha para algumas pessoas e a gente fala assim: Jesus, o que está acontecendo com aquela pessoa? Às vezes os irmãos olham para o ministério, para a diretoria da igreja, olham para alguma situação e falam assim: os irmãos não estão muito certinhos não, 2020, situação difícil, os irmãos abriu igreja lá em Passos. Só que tem uma coisa, irmãos: enquanto o inimigo está pensando que as portas vão se fechar, Jesus está abrindo outra de cá, Jesus está preparando uma situação ali, Jesus está fazendo com que uma coisa que está embaraçada, ela se desembaraça aqui, porque a mão dele está conosco. Enquanto estão pensando que nós estamos perdidos, nós estamos, irmãos, no caminho certo, aonde Jesus, ele permaneceu e ele deu a ordem para a sua igreja: diga ao povo que marche. Porque se nós pararmos, irmãos, o inimigo passa por cima mesmo. Se a igreja parar de orar, de clamar, de jejuar, de atender os pedidos do pastor, de estar junto com o ministério, irmão, aí para. Irmão, mas nós unirmos e ouvirmos a voz de Deus e ouvirmos a ordem do Senhor, sabe o que acontece? Nós vamos arrancar as estacas, vamos juntar tudo da tenda e vamos caminhar rumo à terra prometida. Robert, que terra que é essa que você está falando? Ela não é aqui, irmãos, porque um lugar muito melhor do que esse nos aguarda, e é muito além do que a ótica humana pode analisar, é muito além do que os homens podem determinar, porque nos aguarda o céu. É por isso que todas as manhãs nós acordamos, e tem dia que a gente acorda com o coração angustiado, triste, desesperançoso, sim. Mas existe uma voz que sempre ecoa do céu e fala conosco: diga ao povo que marche. Existe sempre uma voz de Deus falando conosco. Você veio para esse culto e não fica pensando assim: irmão, mas por que o irmão está pregando isso? Essa palavra tem endereços nesta noite. Jesus está falando com você: filho, é tempo de você marchar. Arranca essas estacas do comodismo, arranca essas estacas de achar que a situação é difícil só com você, porque Jesus está falando para você: marcha. Caminha, porque Jesus, ele tem uma obra na sua vida. Caminha, porque Jesus tem uma obra no seu ministério. Caminha, porque Jesus vai honrar os teus projetos. Caminha, porque Jesus vai honrar os teus sonhos. Irmão, sabe o que acontece? A realização de algumas coisas na nossa vida, ela depende só de nós. Ela depende só das nossas atitudes. Domingo eu li um texto aqui, essa semana não, hoje, eu conversava com a irmã Noemi e falava sobre isso. Às vezes a gente quer prosperar, a gente quer ser abençoado, a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida, mas nós não estamos dispostos a cumprir a nossa parte do papel. E existe uma parte que é nossa. Existe uma parte... Coríntios capítulo 2, e versículo de número 9. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E a Bíblia diz assim lá naquele versículo posterior: e Deus, ele dá a semente ao semeador. Aí sabe o que acontece, irmão? A gente vai lá, pega o pagamento, a semente. E tem uma parte que é semente, 10% é semente. Uma outra parte é semente porque é oferta. E a gente pega aquela parte que é semente, sabe o que a gente faz com ela? Põe na panela e come. E a gente fica choramingando, presbítero Cristiano. E olhando e falando assim: eu não sei o que acontece.
O irmão ganha pouquinho, Jesus prospera ele é fiel, ele não come a semente, ele semeia, ele sabe que ele tem que marchar, ele sabe que ele tem que plantar no reino de Deus, ele sabe que ele tem que pregar a palavra, porque a responsabilidade de salvar, prosperar e fazer o milagre é do Deus eterno e poderoso que nós servimos, que está aqui nessa noite e está dizendo: filho, marcha. Filha, caminha na minha presença, filho, continua, não fica nessa situação não. Bom seria, irmãos, se existisse uma receita para a gente poder fazer a obra de Deus e fazer todo mundo do mesmo jeitinho, numa situação, mas não, os caminhos de Deus, eles são diferentes, presbítero Cristiano, para cada um de nós. Deus, ele traça algo na minha vida, mas na sua vida vai ser diferente, mas uma coisa é certa: se nós batalharmos, se nós pelejarmos, se nós erguermos da situação que nós estivermos e formos avante, Jesus nos dará vitória. Jesus fará um milagre na nossa vida. Jesus fará um milagre na nossa casa, Jesus fará um milagre na nossa vida financeira, Jesus fará um milagre na nossa vida espiritual. O que você precisa de Jesus nessa noite, irmão? Ah, Jesus, qual é o milagre que você precisa da parte de Deus? Jesus está falando para você, ele não vai chegar aqui nessa noite e mandar ninguém entregar a chave, não. Mas ele está falando: meu filho, pode continuar caminhando, pode continuar nessa batalha, pode continuar nessa peleja, porque você, irmão, nessa noite está aqui, seu coração está assim: esse irmão está pregando isso, porque ele não sabe o que eu estou passando. Mas eu quero te perguntar, até hoje, quem que te sustentou? Até hoje, quem operou um milagre na sua vida? Até hoje, quem foi o mantenedor da tua chamada? Até hoje, quem foi o mantenedor da tua casa, da tua família nos momentos adversos? Eu não sei seu, irmão, mas o meu mantenedor até hoje foi Jesus. Foi Ele que me sustentou, e eu sinto esta palavra inflamando a minha alma nessa noite, e eu quero estar disposto a obedecer a palavra do Senhor. Diga ao povo que marcha. Sabe por que Deus estava falando aquela ordem para aquele povo? Porque eles estavam apenas iniciando, começando um projeto e vivenciar milagres de Deus na vida deles. Robert, por quê? Porque aquelas 10 pragas era apenas o início da demonstração do que Deus ia fazer na vida do povo de Israel. Irmãos, o texto vai nos dizer alguns versículos antes que quando aquele povo começou a caminhar, Faraó pensou que eles estavam perdidos. Uma coluna de nuvem começou a cobrir aquele povo pelo deserto durante o dia, e aquele povo então ia caminhando pelo deserto em momento escaldante, em momento de sol estarrecente, mas eles estavam caminhando na sombra, presbítero Cristiano, porque Deus estava com eles, porque Deus estava guardando eles. É por isso que quando nós vamos ver o salmista escrevendo, ele disse assim, que debaixo das asas do Senhor nós habitamos em segurança. Eles estavam no deserto, mas eles estavam seguros. E Jesus está lembrando você, irmão, talvez o deserto se instalou na sua vida, mas você está seguro nas mãos do Senhor, mas Jesus está te sustentando nas mãos dele, mas nós precisamos continuar a caminhada. O povo atravessou o Mar Vermelho, irmão. Quando atravessa o Mar Vermelho, que chega na vida da gente, existe vários tipos de pessoas. Existe gente que vai fazer que nem Nadab e Abiú, vai oferecer diante de Deus fogo estranho. Mas existe gente cheia do Espírito Santo que vai passar a mão no tamborim e vai enaltecer o nome do Senhor e adorar o nome de Deus, e vai cantar um hino de milagre e vai dizer: Jesus está sustentando a sua igreja. Enquanto estão por aí, irmão, murmurando, falando mal, gritando, entrando nas redes sociais, aprontando uma palhaçada com o evangelho, por causa de umas discussões que não chegam em lugar nenhum, eu e você vamos fazer diferente. Nós vamos fazer como fez Miriam, pegar o tamborim e dizer: Jesus, mesmo diante dessa batalha, dessa adversidade, só o Senhor é Deus na nossa vida, só o Senhor é quem nos sustenta, só o Senhor é quem faz o milagre. A porta pode estar fechada lá, mas aqui ela vai se abrir. O inferno pode ter se levantado lá, mas aqui Jesus está comigo.
Enquanto existia esse tipo de situação, existia gente se convertendo. Jetro era desviado, não entendia nada, mas ele começou a ter algumas visões, alguns sentimentos que era diferente. Ele começou a aconselhar o sogro e falar assim: Moisés, ou melhor o genro, e falar assim: Moisés, levanta capitães de 10, de 50 e de 100, para você poder dividir o cargo, dividir o fardo que está sobre as suas costas. Robert, o que você entende? O que você quer dizer com isso? Irmão, enquanto estão por aí murmurando, não estão querendo fazer a obra de Deus, Deus está levantando outras pessoas, Deus está levantando quem quer fazer, e vamos ser destes, vamos nos colocar à disposição de Deus, porque Deus falou que se nós vivermos em unidade, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer no nome santo de Jesus, irmãos. Muitos já estão desacreditados dessa situação, muitos deixaram de acreditar nos milagres de Deus, mas nós vamos alçar a bandeira da vitória, porque Deus está conosco, porque Ele é o nosso general, porque Ele é o cuidador da sua vida, porque Ele é o Deus de milagres, porque Ele é o Deus que salva, porque Ele é o Deus que cura, porque Ele é o Deus que intervém. O mundo está desesperado, mas nós estamos alicerçados no Senhor e na sua palavra. Diga ao povo que marche. Essa é a ordem de Deus para as nossas vidas nessa noite. Essa é a ordem para a decolheita nessa noite. É a ordem para as irmãs do círculo de oração. Irmãs do círculo de oração, marchem. Crianças, marchem. Obreiros, nós, o ministério, nós precisamos marchar. Pode estar difícil do jeito que for, mas nós vamos marchar, porque existe um Deus que está nos sustentando. Ah, irmãos, eu começo a lembrar de 2020, 9 meses, irmãos, que nós passamos. Sobrou cesta básica aqui na igreja. Sabe o que é isso? É a igreja andando debaixo na nuvem, Jesus nos guardando no meio do deserto. Enquanto estavam dizendo assim: ó, irmão, fechou uma porta ali, fulano ficou desempregado. Aqui na igreja uns 3 ou 4 jovens foram empregados, estavam trabalhando. Fechou uma porta de emprego para um, o irmão já estava abrindo comércio, já estava sendo abençoado, porque nós estamos debaixo da nuvem que é o Senhor, que protege a sua igreja no tempo de dificuldade. Pessoas suicidando, irmãos. Há 20 dias atrás, um mês, um menino de 12 anos suicidou lá na minha cidade. Passou uns 15 dias, uma menina amarrou uma corda no pescoço e está lá no hospital. Porque eles não sabiam, estavam perdidos. Mas Deus está guardando a sua igreja, enquanto o mundo está perdido. É o que estava acontecendo com a nação de Israel. O faraó estava pensando que eles estavam perdidos, mas Deus estava assim: pode ficar tranquilo. Aí de noite se acendia uma tocha que iluminava aquele povo, irmã Ritinha, e ele direcionava o povo no meio do deserto, no meio da escuridão, no meio das trevas. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Você está aqui nessa noite, talvez a situação está sombria, talvez a situação você não sabe nem o que fazer, já tem alguma coisa para você acertar na próxima semana, e você está dizendo assim: Jesus, da onde vai vir a providência? Da onde sempre veio, que é o Senhor. É Ele quem pode fazer por mim e por você. E a tocha, ela estava iluminando. Enquanto o faraó estava pensando, tão perdido, Deus estava falando assim: fica tranquilo que eu estou guiando eles, a minha luz está com eles. Robert, qual é essa luz? Me permita aplicar, é a palavra de Deus, irmãos. Sempre sustentou a igreja, sempre vai sustentar. Por isso disse o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Enquanto aquele povo estava sendo, irmã, direcionado, estava sendo guiado por Deus, não era somente guiado não, porque de noite, a história diz assim, os estudiosos, que o deserto ele é muito frio. Irmão, é difícil passar nesse tipo de situação. Da mesma forma que quente em um momento, frio demais em outra situação. Mas aquela tocha estava iluminando, estava aquecendo o povo de Deus, estava aquecendo a nação de Israel. Robert, o que você quer dizer com isso? Nós não podemos permitir que a frieza espiritual ela adentre os nossos corações no dia de adversidade. Sabe por quê, irmãos? Já tem igreja por aí que viraram um verdadeiro picolé. Já era frio, agora virou um picolé, um sorvete. Não vamos falar o nome não, porque senão fica feio. Só que Deus, Ele não aceita, e Ele não tem isso para a sua igreja.
Nós somos, irmãos, o povo do Senhor, a igreja que vive em unidade, e a chama, ela continua acesa, e ela continua acesa para aquecer todos nós. Talvez você está aqui, a sua fé está lá embaixo, você está dizendo assim, há quanto tempo eu não sinto mais a presença de Deus, mas Jesus te trouxe aqui para aquecer o seu coração, para essa chama inflamar a sua alma outra vez. A máscara não pode ser, irmãos, desculpa para a gente não adorar. A máscara não pode ser desculpa para a gente não adorar a Deus, porque senão o inimigo da nossa alma, ele vai conseguir fazer tudo o que ele quer fazer. Ainda, irmãos, que olhando na ótica, se a gente vê só os dois olhinhos dos irmãos, mas eu quero acreditar que aquela mesma chama que estava iluminando aquele povo, ela está dentro do coração da igreja, e a nossa alma precisa estar fervendo pela presença do Espírito Santo de Deus, que está aqui nessa casa, nessa noite, e precisa continuar a queimar em nossos corações. O problema é que nós mudamos em muitas coisas, nós mudamos o modo de adorar. Hoje a gente quer cantar que Jesus vai ter virada. Que virada que é essa, irmão? Jesus não precisa disso. Ele sempre, ontem nós aprendemos isso no culto de ensino. Quem compõe, irmãos, esse tipo de hino é porque nunca foi num culto de ensino. Jesus não precisa disso, ele nunca perdeu uma guerra. Nós ouvimos isso aqui na quarta-feira no culto de ensino. Antigamente a gente cantava, desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial. Mas muita gente já deixou de acreditar que esse fogo ainda continua a inflamar a igreja. Antigamente não precisava de congresso para haver batismo com o Espírito Santo. As irmãs saíam 2 horas da tarde e não tinha carro, debaixo de sombrinha, ajoelhava dentro de uma casa, e quando elas começavam a orar e clamar ao Senhor, uma começava a falar em línguas estranhas, outra começava a ser levantada em profecia, outra do outro lado já ia lá e dizia assim, irmã, você está enferma, o que é? Irmãos, o médico diz que não tem cura o meu problema. Ela dizia assim, mas em nome de Jesus, Jesus vai te curar. Quando chegava no culto de domingo, irmão, não havia murmuração na porta da igreja. A irmã falava, pastor, me deixa hoje contar um testemunho, porque terça-feira, na reunião do círculo de oração, Jesus, ele batizou com o Espírito Santo, ele renovou e ele também curou a minha vida. Esse mesmo Jesus está aqui nesta noite e está falando assim, meus irmãos, marchem e deixem a chama do Espírito Santo de Deus aquecer a nossa alma. Xerimicante, orabadagassuri minácia. Erimício decácia nébia. Erimicante, orabadagassuri miandagai. Nós não podemos permitir, irmão, mas você não sabe, a minha alma foi tomada por uma frieza, porque eu passei uma situação difícil. Jesus te trouxe aqui para você vencer essa situação nessa noite. Quantas das vezes Jesus já te usou? Quantas das vezes você falou em outras línguas? Quantas das vezes Jesus já te usou para entregar mensagens da parte de Deus? E Ele te trouxe aqui para te lembrar que Ele é o mesmo na tua vida. Irmão, Jesus é o mesmo. E Ele não é o mesmo porque eu estou pregando aqui, não. É porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente. Nós não precisamos olhar para nada, nós precisamos continuar olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que continua a vivificar a sua igreja, aquele que continua a fazer com que o poder do Espírito Santo inflame os nossos corações. Aleluia, Jesus. Enquanto estão se acomodando por aí em viver uma vida mais ou menos, uma vida simplesmente de frequentar alguns ambientes, a igreja de Jesus precisa entender que Ele é aquele que vivifica os nossos corações. Coloque-se de pé juntamente comigo nessa noite. Por favor, coloque-se de pé. Eu quero orar junto com você. Eu quero orar junto com a igreja nessa noite. E eu quero acreditar que Jesus, irmãos, nessa noite Ele vai renovar as nossas vidas. Talvez você entrou aqui preocupado, ansioso, inquieto, mas Jesus te trouxe aqui para lembrar você que Ele é o Deus da tua vida. Aleluia, Jesus. Eu quero orar junto com os irmãos.
Eu quero orar porque eu sei que Jesus, Ele é fiel, irmãos, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é justo. Vamos orar. Senhor Jesus, eu preguei a Tua palavra nessa noite, meu Deus. Meu Deus, e aqui está a Tua igreja, Jesus. Meu Pai, a igreja que o Senhor morreu por ela. A igreja que o Senhor se entregou na cruz do Calvário. E a igreja, meu Pai, que vive, meu Pai, eternamente para o Senhor. Nós não temos outra causa, Senhor, para nós vivermos, se não for por causa do Teu santo nome. E é por causa disso que eu quero orar, Senhor, neste momento, Jesus. Eu quero pedir, ó Deus, meu Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que a presença do Teu Espírito Santo, meu Deus, que aquela fagulha, meu Pai, meu Deus, da presença do Teu Espírito que ainda existe nesse coração, ela seja soprada, meu Pai, nessa noite. Jesus, há quanto tempo, meu Pai, esse irmão, meu Deus, já não é mais renovado? Há quanto tempo essa irmã não acredita, meu Pai, naquilo que o Senhor pode fazer? Mas eu quero, Senhor, nesse momento orar e te pedir, assopra em nós a presença do Teu Espírito, assopra em nós, Senhor Deus, a chama do Teu Espírito Santo, meu Deus, o fogo do Senhor, que invade, meu Deus, e que queima em nossos corações. Senhor, assim como o Senhor falou a Moisés, nós acreditamos nesta palavra, meu Pai, para os nossos corações. O Senhor, meu Deus, mostrou ao nosso pastor, meu Pai, que esse ano era o ano, Senhor, da unidade da igreja, e nada vai, Senhor, nos impedir de nós podermos vivenciar, meu Pai, em um só Espírito, o Espírito do Senhor, o Espírito que assopra na igreja, o Espírito que capacita com dons, o Espírito que batiza, meu Pai. Eu quero te pedir isso nessa noite. Senhor, tenha misericórdia dos Teus filhos, da Tua igreja. Meu Pai, dá-nos, Senhor, força para nós podermos caminhar na Tua presença até o dia do arrebatamento da igreja. Ele me cante orabadagassuri minácia, xerimi cante orabadagassuri miandagai. Meu Pai, nós estamos diante do Senhor e nós dependemos de Ti, meu Pai, para vivermos os propósitos, para vivermos os projetos, para vivermos os sonhos do Senhor. Meu Deus, que haja em nosso coração um coração, meu Deus, de servidão, um coração, Senhor, de nós podermos Te servir com verdade, com excelência, com pureza, meu Pai. Tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia, Senhor Deus, do nosso eu, da nossa carne, queima ela com Teu Espírito, para que nós possamos viver o melhor do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus.